Bom dia, pessoal! Estamos aqui novamente, mais um Café com Letícia. Bom dia, bom dia! Enquanto o pessoal vai entrando, eu já vou chamando aqui o nosso querido Luiz Otávio, que hoje vai dividir aqui com a gente essa palestra, né? Esse debate sobre a importância do registro civil e a sua retificação para a gente conseguir fazer a regularização de imóveis, tá? Então já vou... Bom dia, Luiz Bom dia, Otávio! Letícia. Tudo Tudo jóia? jóia? Tudo bom? Deixa eu só ajustar a câmera aqui. É Isso, pronto. isso. Bom dia! Pessoal, hoje a gente vai falar sobre retificação de registro civil e sua repercussão no registro de imóveis, né? Porque nós Sim. sabemos, pelo princípio da especialidade subjetiva, que isso é super importante, né, Luiz? Então, eu chamei o Dr. Luiz para poder debater com a gente. Só apresentar você de novo, Luiz. O Luiz já fez, acho que uma ou duas lives comigo, né? Duas. Duas lives comigo. E ele é advogado. E, além disso, ele nos ajuda na coordenação do nosso curso, né? É nossa mentoria do zero à regularização de imóveis, tá bem? Então, ele na vida da advocacia, ele com certeza viu as facilidades, como é que as coisas estão mudando e tudo mais, né, Luiz Otávio? Então, eu acho que vai ser super interessante esse debate, gente, porque até hoje, apesar de que não é nada tão recente assim, né? Mas até hoje tem gente que não sabe que dá para retificar direto no registro civil, com todas as vantagens que isso tem, inclusive a principal delas, claro, que é a celeridade, né? Então, eu vou passar para o doutor Luiz Otávio se apresentar e a gente daqui a pouco começa, hein, pessoal? Bom dia! Gente, bom dia. Foi até coincidência, né? Quando recebi uma mensagem para a gente fazer o café hoje, estava lendo um artigo de sua autoria sobre a retificação, entendeu? Isso. E que ele fala especificamente da retificação nos casos dos regimes de bens, principalmente com o advento da lei do divórcio, né? Naquela época, dificuldade de informação, não existia internet, a imprensa majoritária era escrita, enfim. E que em várias serventias, os oficiais colocavam ainda como regime obrigatório o regime da comunhão universal de bens. Mas nós vamos chegar lá e explicar Bom. como que a gente consegue fazer essas retificações hoje em dia, a facilidade que é para fazê-las e o reflexo no registro de imóveis, né, Letícia? Exatamente. E, pessoal, a gente que é da Comissão de Anunciados aqui do Recivil, junto com o Colégio Registral de Minas Gerais, Registral Civil, tá? Não é o CORE ainda não. Apesar de que a gente pode mandar para o CORE, é até bom. O CORE é o Colégio do Registro de Imóveis, tá bom? A gente tem feito encontros semanais, né? Então a produção tá altíssima. Quem quiser, dá uma olhada no site do Colégio Registral de Minas Gerais ou no site do Recivil, os enunciados, tá? Porque a gente pegou todo esse tema, sabe, Luiz? Sobre retificação, tudo isso que a gente tratou nos artigos, e a gente debateu novamente e fizemos enunciados. Então, temos aqui, ó, os enunciados de retificação administrativa. Olha só, tem um monte de enunciados, isso tudo é só sobre Tem retificação vários, né? administrativa. São vários. E é muito importante porque dá uma uniformização disso para todo mundo aqui de Minas. Aliás, pessoal, a gente tem que dar uma valorizada nesses enunciados. Eu fiquei sabendo que os juízes, né, os juízes estão falando, dando despachos. Siga o enunciado do Colégio Registral e Recivil, sabia? Então, assim, e é realmente porque esses enunciados, gente, não é coisa, né, boba, não. É algo que a gente parou, a gente analisou, a gente verificou doutrina, a gente verificou jurisprudência, o que tem de mais de novo no STJ, como é que a gente pode viabilizar os registros, né? Como é que as coisas podem funcionar melhor. Então, isso tudo é para a gente funcionar integrado aqui em Minas, né? Claro que se for possível ainda Brasil, melhor ainda, né? Mas tem certas coisas que a gente vai ter que olhar a lei estadual. Por isso que nem tudo dá para poder expandir para nível Brasil. Mas muita coisa dá, viu, gente? Muita coisa dá, porque no registro civil quase tudo vem de provimentos, nessas novidades todas, né, Luiz? Quase tudo vem de provimentos Exatamente. do CNJ. Então, como é uma coisa nacional, né? Fica mais fácil da gente ampliar para o nível nacional. Por isso, nós também temos um grupo nacional de debates e essa onda de enunciados do pessoal, ele que chegou, né, isso concluiu nesse ano, na primeira jornada de Direito Notarial e Registral,
que foi um maior sucesso, né? Foi lá em Pernambuco, eu vi que o Dan Lócio está aí. O Dan Lócio, ele é lá de Pernambuco, e ele sempre foi muito entusiasta, né, dessas atividades. Eu lembro que eu conversei com ele até sobre esse evento lá em Pernambuco, que acabou que eu não pude ir, porque coincidiu com os 15 anos lá do cartório. Eu fiz 15 anos de cartório esse ano e teve lá a comemoração, então não deu para ir. Mas, de qualquer forma, foi uma sucessão, gente. Então, a gente vai falar agora, a gente vai começar a falar quem entrou agora, já estamos com 61 pessoas online. A gente vai falar, então, sobre como você que mexe com regularização de imóveis, senhor advogado, chega um caso para você. Quando você pega, você fala assim, nossa, estou com um problema de especialidade subjetiva. Quer dizer, os nomes estão todos trocados. Isso acontece, gente? Acontece com vocês? Você vai pegar lá, tá tudo Isso errado. acontece demais, né? Nome ali. Vou deixar o Luiz Otávio falar, senão eu não paro, né, Luiz? Fala um pouquinho dos casos. Não, mas você estava falando dos enunciados, Letícia, eu acho que eles são muito importantes. O que acontece? Normalmente, nos provimentos, existem as leis e que a gente não sabe em quais casos elas se aplicam. E os enunciados, eles trazem exemplos práticos de onde a gente consegue aplicar a retificação, quais documentos são necessários. E eu vi que vocês têm até enunciado ensinando os oficiais de registro civil a forma de tributação, a forma de cotação de cada ato. Então, assim, isso é bem interessante, é feito de uma forma bem técnica, né? Isso aí. Então, vamos lá passar para a análise da lei, como é que funciona e por que a gente precisa disso, gente. Então, olha só, isso tudo que a gente está falando é naquela onda da desjudicialização, do sistema multiportas, porque aquilo não tem jeito, o próprio Poder Judiciário reconhece, né? O CNJ reconhece, a doutrina, a jurisprudência reconhece que o Poder Judiciário sozinho não dá conta. Então, veio essa onda. Isso não é Brasil, isso é nível mundial. Veio essa onda da desjudicialização. E aí, a gente, com isso, toda hora vem algum serviço novo para o Registro Civil. Quem fala muito bem disso é a professora Flávia Rio. Até recomendo, quem não segue a Flávia Rio, vale a pena seguir a Flávia Rio. E vamos ver se a gente um dia desses consegue trazer ela aqui, porque o problema é que ela também tem uma agenda um pouco cheia. Ainda bem cheia, né, Lídia? Mas ela fala lindamente dessa questão do sistema multiportas e da importância que o Registro Civil tem, tanto pela sua capilaridade. Gente, não tem órgão público nenhum, com mais capilaridade do que o Registro Civil das Pessoas Naturais. Por quê? Porque ele está presente em todos os municípios e em quase todos os distritos. Eu não posso dizer que é todos, né? Mas até mesmo na maioria dos distritos nós temos também registro civil. E às vezes é a única autoridade, né, que tem presente naquele local, naquele rincão. Por quê? Porque uma autoridade, uma pessoa que passou no concurso, ou então que teve uma formação jurídica, que não é difícil, que não é fácil de ter mesmo em certos lugares menores, né? Então, tem que valorizar mesmo. Quem gosta de falar isso é a minha amiga Rosa. Gente, nós cuidamos dos principais atos da vida da pessoa, tá? Então, a gente tem que valorizar o registro civil e a gente tem que também funcionar integrado, porque não dá para que aqui em Belo Horizonte é assim, lá ali é diferente. Não dá. Então, a gente fez esses enunciados para isso, né, Luiz? Isso foi importante. Sim, é importante porque tem que uniformizar a conduta, né? Não dá para o usuário chegar em cada serventia e falar, olha, aqui é de um jeito, ali é de outro, em tal lugar é de outro. Então, assim, o usuário precisa dessa previsibilidade, né, Letícia? E essa questão da retificação do registro civil eu acho muito interessante, principalmente porque se pensarmos que existem muitas pessoas que não têm condição financeira de acessar ao judiciário, às vezes não têm o conhecimento necessário para fazer isso, e elas são aquelas pessoas que, às vezes, na maioria das vezes, têm um registro civil de forma errada, entendeu? Então, o fato de poder chegar numa serventia de registro civil e poder fazer uma retificação lá mesmo, de forma rápida, em muitos casos não tem que pagar nada por isso, é muito prático, é muito interessante e acaba gerando uma comodidade muito grande para o usuário mesmo, Letícia. Então, já que você falou desse negócio de não pagar nada, deixa eu já esclarecer. Pessoal, vamos supor que você pega um registro, tá? E o registro tá com um erro, mas o erro não é atribuível à pessoa declarante. Então, por exemplo, o João chegou lá para poder registrar o nascimento da sua filha, a sua filha Júnia, né? E aí o João vai registrar a Júnia e aí ele
apresenta os documentos, né, e tudo mais, porque hoje em dia, gente, é obrigatório o documento. Mas antigamente, historicamente falando, não era. Por isso que a gente vê tanto erro no registro civil. Mas depois eu vou contar essa historinha de antigamente. De qualquer jeito, vamos supor hoje. Então, o João chega lá, leva os documentos todos, apresenta lá para o oficial do registro civil fazer o registro da Júnia. O oficial lá, ele, na hora de digitar, ele erra, né? Então, em vez de registrar Júnia, ele registra Juna, por exemplo, o prenome. Mas está lá escrito na DNV. O que é DNV mesmo, gente? Declaração de Nascido Vivo. Está lá escrito na DNV que era Júnia, uma letra meio ruinzinha, assim, né? Digamos, da pessoa. Por isso que o oficial também errou, mas dava para entender. E aí, o erro, então, foi do oficial. Quando tem um erro do oficial, gente, aí tá lá, tanto na Lei Federal 10.169, que é a lei que trata dos emolumentos em nível nacional, quanto na nossa Lei 15.424, tá escrito lá que se o erro foi do oficial, que a retificação, ela será feita sem custos, ok? Então, é gratuito, é isso que o Luiz estava falando. Então, se a pessoa viu, ixi, tem um erro aqui, não precisa entrar na justiça, nada disso, tá? Vai direto lá no nosso colega registrador e fala assim, olha, teve um equívoco aqui, dá uma olhada aí na DNV, era Júnia, não era Juna. Aí a pessoa, é verdade. É claro que a gente pede para a pessoa ler, né? Isso é outra coisa, terrível, gente. A gente sempre fala assim, acabou de digitar o registro, por favor, leia e verifique se está correto. Aí a pessoa, não lê nada, ou então lê daquele não jeito fala assim, não, eu confio em você, tá ótimo. ou pior ainda. E aí, gente, isso é ruim, porque depois tem que movimentar. Tudo bem que vai ser gratuito se o erro for nosso, mas ninguém merece, né? Vamos corrigir as coisas. Então, confira na hora que você for fazer um registro. Leia com cuidado, leia tudo. Isso mesmo. Tá. Agora, eu sei que tem umas dificuldades. Às vezes, a pessoa é menos letrada, né? O pessoal dos lugares menores, às vezes, não teve escola. Então, aí a gente tem que ler para eles, né? A gente, oficial do registro civil, é bom ler para eles, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar, então, do artigo 110 da Lei de Registros Públicos, né, Luiz? E das hipóteses que você pode procurar diretamente o registrador civil das pessoas naturais para fazer a retificação de registro. Você quer contar algum casinho desses aí que aconteceu com você, Luiz? Não, Letícia, na verdade, sim, existem vários, né? Porque vamos pegar historicamente o registro civil, vamos falar do registro de nascimento, que fica mais fácil todo mundo entender. Há 70, 80 anos atrás, como é que você chegava e registrava uma criança no cartório? Normalmente era por atacado. 2, 3, 4, 5. Falava, olha, meu nome é esse, da minha esposa é esse, os avós paternos, esse, e a criança se chama José. Em muitos casos ficava só José, né? Pior é isso também. Isso era muito comum. Então, assim, a margem de erro nos registros civis ele era muito grande mesmo. E hoje em dia é pouco comum a gente olhar crianças registradas com erro no registro de nascimento, mas antigamente era normal. E as pessoas precisam retificar esses registros. E sabe o que é curioso, Letícia? Que é mais comum a gente achar retificações nos registros de nascimentos do que no casamento. Porque quando as pessoas se casavam, elas já estavam mais velhas, enfim, era uma época que as pessoas, parece que os oficiais, eles sanavam os erros do registro civil. Por exemplo, no nascimento não havia o sobrenome e no casamento já existia. Entendeu? Por conta deles, sem retificar o nascimento. Isso está errado, viu, gente? Por quê? Sim. Princípio da continuidade. Inclusive, isso está previsto agora no nosso Código de Normas aqui de Minas de forma expressa. Você não pode sair retificando o casamento sem antes retificar o nascimento. Aliás, se algum juiz estiver nos ouvindo, pelo amor. Ai, eu tenho que contar esse caso. Vou te contar um caso rapidinho. Olha só o que aconteceu. Okay. Olha só. Recebi semana passada era um caso de adoção, tá? Adoção. E essa adoção, o juiz mandou expedir o mandado só para o casamento, porque a pessoa já era casada quando ela foi adotada, tá bem? E aí, ninguém reparou nisso, né? O processo foi baixado e tudo. E aí, oficiaram lá para o colega do casamento, demoraram a mandar para o colega, porque assim, também o povo pega a sentença e guarda no bolso. Gente, sentença foi feita para levar para o registro, pelo amor, né? Aí, a pessoa não tinha, então, mandado para o registro. Quando chegou no registro, o que o registro civil falou? Não posso averbar
a adoção no casamento sem antes averbar no nascimento. E isso está escrito aqui no Código de Normas aqui de Minas, tá bom, pessoal? Então, é isso mesmo. Aí, chegou lá, o que fez? O processo já está baixado, já está chegando quase férias forenses. Se fosse para poder esperar as férias forenses, né? Só no ano que vem, a pessoa está com pressa. Por quê? Porque agora faleceu o pai adotivo. E aí eles estão querendo fazer o inventário, entendeu? E aí, como é que faz o inventário se ainda não atualizou, né, a documentação? E aí, bom, aí me chegou para mim esse caso. Aí eu falei, desarquiva lá o processo. Desarquivaram o processo. Trouxeram para mim. O que eu fiz, gente? Vamos ver se vocês acertam. Qual a solução mais rápida para resolver isso? Tchau, 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 tchau. Vamos ver, responde aí. Qual a solução, gente? Para resolver. Já tem o processo pronto, mas não tem mandado para o registro de nascimento. Só tinha mandado para o registro de casamento. Qual a solução? Tchau, 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 tchau. Já falei disso aqui antes. Carta de sentença! Carta de sentença, gente! Tem até em um dos artigos seus que você nessa parte do inciso 2º do artigo 110 da Lei de Registro Público, você consta que um dos títulos hábeis para se fazer isso é a carta de sentença. Exato! Muito bem, pessoal! Carta de sentença. Então eu fui. Quanto tempo que eu demorei para fazer isso? Um dia! Fui lá, mesmo porque o processo era fino. Quando o processo é fino, gente, você nem precisa analisar muito, não. Você faz assim, ó, carta de sentença, conteúdo inteiro, teor do processo. Aí você junta ele inteiro, entendeu? Fica mais fácil, fica mais rápido. Aí você pega aquilo lá e você pode mandar para o colega do nascimento pelo e-protocolo, ok? Que também tem anunciado sobre o e-protocolo lá no site do Recivil e do Colégio Registral, tá bem? Então, eu fiz isso, já mandei para a colega lá do interior, que não era daqui o registro, no mesmo dia. Aí, agora falta só ela fazer lá a averbação e depois eu vou fazer também a averbação no outro, mandar para outro colega via e-protocolo, nesse caso aí, para o casamento. Olha só que sucesso! Vai ser uma sucessão, vai dar tempo de ficar pronto antes das férias forenses, apesar de que a gente não para férias forenses, né? Para nós muda muita coisa. Entendeu? A gente vai ficar aberto, gente. Para quem não sabe, os serviços notariais de registro não tem férias forenses. A gente para, até saiu ontem a portaria. A gente para no dia do Natal, no dia 24 e 25, no dia 31 e 1º, tá bem? Que inclusive esse ano vai ser final de semana. Então, e vai ter expediente reduzido entre Natal e Ano Novo? É possível, é facultativo, né? Fazer expediente reduzido. Mas aqui em Belo Horizonte a gente não faz, não. O registro civil não faz, não, tá, gente? A gente vai funcionar normal, horário normal. Porque costuma ter muita procura final de ano, né? O pessoal quer resolver as coisas antes de sair para viajar. Então aqui o meu horário vai ser normal, tá? Só para você saber, é informação de utilidade pública. Mas ok, Sim, deu para entender? Vamos aproveitar então, a live para isso. Ó, pode usar a carta de sentença para o registro civil, então? Pode, gente, mas foi a primeira vez que eu usei, Luiz. Antes eu já tinha usado outras vezes, mas para o registro de imóveis, né? Já fazia um formal de partilha, para poder mandar para o registro de imóveis. Pode fazer? Pode. Então já tinha feito diversos. Mas carta de sentença para o registro civil da espécie mandado, né? Porque a gente está substituindo o mandado, foi o primeiro que eu fiz, mas já mandei, já liguei para a colega, acho que vai dar tudo certo, viu? Letícia, eu vou aproveitar a deixa da carta de sentença. Vamos pegar uma hipótese que, na hora de fazer a verbação, por exemplo, utilizando uma carta de sentença de um divórcio, o oficial de registro civil vai lá e esquece de constar que houve a partilha de bens. Isso é caso relativamente comum, não do oficial esquecer, mas de aparecer esse problema vez ou outra, né? Principalmente aquelas averbações mais antigas, né? E aí o casal, aí a pessoa vai se casar novamente, chega no cartório de registro civil, como na certidão não consta menção à partilha de bens, o que vai acontecer? O oficial vai falar, olha, tem um regime obrigatório aqui para você, você não fez a partilha de seus bens. Esse é um caso típico de retificação, né, Letícia? Pois é, mas na verdade, gente, nem sempre é culpa do oficial, não, sabe? Que não anotou. Sim. Muitos mandados vêm com essa deficiência. Não vem no mandado essa informação sobre se houve ou se não houve partilha de bens. Agora até essa parte da partilha de bens está melhorando um pouquinho, porque a sentença costuma ter força de mandado, né? As sentenças agora quase não está chegando mais mandado, gente. Quase sempre a sentença tem força de mandado, viu? Então, se for esse o caso,
tá fácil só você analisar lá. Só que mesmo assim, às vezes, a gente tem que fazer uma interpretação, tem que analisar direitinho, tá bom? Ok, então vamos lá. Essa questão da partilha, só para vocês saberem, aqui em Minas melhorou, porque no nosso Código de Normas consta que se não tiver no registro civil, né, a informação sobre a partilha do casamento anterior, que isso pode ser provado direto para o oficial no momento de dar entrada na habilitação do casamento. Tá? Então, você pode provar para o oficial que a partilha já foi feita ou fazer uma declaração de que não havia bens a partilhar, porque às vezes não tinha mesmo, sabe, Luiz? Aliás, na grande maioria, não tem bens a partilhar, não. Tá? Mas, Letícia, sabe que alguns juízes eles interpretam que essa declaração de que não havia bens a partilhar, ela tem que ser bilateral, né? Do ex-casal. Pois é, mas o nosso Código de Normas não existe. Entendeu? Mas nosso Código de Normas aceita interpretações desse jeito, sabia? O que não faz sentido ser bilateral, né? Não, porque você achar o ex, para poder o ex ir lá, porque eu quero casar, será que você pode ir lá? É um absurdo. Não vai funcionar. Então, assim, claro que seria melhor, com mais segurança jurídica, se ambos declarassem, tá, pessoal? Mas qualquer coisa a pessoa pode impugnar no futuro, né? Faz impugnação, se quiser. Né? Então, vamos voltar aqui para o artigo 110, gente. E, ó, o Luiz falou duas coisas importantes que eu anotei. Antigamente, gente, então não precisava de documentos para declarar nascimento. Não precisava. Então, você chegava lá no cartório e era de boca. Dá uma olhada na lei de registros públicos, se fala alguma coisa de apresentar os documentos seguintes para fins de fazer o registro de nascimento. Não tem nada. E quando eu entrei no cartório, nem faz tanto tempo assim, só 15 anos, também não tinha. E já tive bate-boca no balcão, Luiz. A pessoa falando assim, onde que está na lei que eu tenho que apresentar documento? Não vou apresentar documento, não. A gente, não, meu senhor, mas se eu fizer sem o senhor apresentar documento, pode sair errado. Pode ter um monte de erro. E aí, como é que vai ficar? Aí a pessoa lá, brava, e aí eu tive que fazer a tal da nota de devolução. Gente, toda vez que a gente não puder cumprir alguma coisa, a gente deve fazer nota de devolução. Mas então, foi esse caso. Como é que isso mudou? Isso começou a mudar com o provimento 13 do CNJ, que é aquele que trata das unidades interligadas de rede civil, que a gente abriu nos hospitais, tá? No provimento 13, fala dos documentos que têm que ser apresentados. Então, começou por aí, né? Depois, isso foi alterado pelo provimento 63 do CNJ, e lá no provimento 63 tem, sim, quais são os documentos que devem ser apresentados. Então, acabou que isso veio também para todos os códigos de normas do Brasil e a gente agora não tem jeito de fazer registro de nascimento sem apresentar algum documento, né? Eu acho que tem que ser, inclusive, documento com foto, né? Pelo amor de Deus, pelo menos do declarante, para a gente saber quem é ele, né? Aliás, complicado isso, né? Ser mãe e não ter documento. Gente, uma hora dessa, a gente está trabalhando para isso, para o registro civil poder expedir documentos de identificação. Porque a gente sabe que no interior, às vezes, isso é bem complicado. E esse caso de pessoas sem documentação, toda hora acontece, Luiz. Nossa, tá, gente. Letícia, mas eu acho que assim, tem evoluído bem, sabe? Há poucos dias eu estava vendo a nova carteira de identidade. Nossa, que coisa boa, sabe? Tem um número de CPF, número de CNH, número de identidade profissional. Achei bem interessante. Eu acho que a gente está evoluindo para ter um documento único, né? Porque é chato você ter que ter um documento que te habilita a dirigir, outro que te habilita a trabalhar, um CPF, um RG, uma carteira de trabalho. Acho que realmente isso é difícil, né? Hoje já facilitou bastante. Mas a tendência é essa e que todo mundo consiga fazer isso nos cartórios, né? Que aí você já chega, faz o registro da criança, ela já sai com o documento, é muito mais prático, assim como hoje é com o CPF, né? Pois é. Agora, ó, outra coisa que o Luiz contou, que antigamente os pais faziam o registro de nascimento por atacado. E era isso mesmo, gente. Primeiro porque tinha 1 milhão de filhos, né? Antigamente, sem a pílula, não tinha pílula. O pessoal tinha 10, 15, 20 filhos, né? Não era assim? E aí, às vezes, o cartório ficava na sede, né? Ou então, mesmo que ficasse no distrito, era longe do local da residência da pessoa, a pessoa ia juntando lá os nascimentos para poder declarar tudo de uma vez. E aí chegava lá, e às vezes, gente, antigamente também, né? Nem sempre os oficiais eram tão preparados igual são hoje, né? Porque antigamente as coisas não tinha tanto concurso, nem nada. E aí faziam, às vezes, o registro tudo no mesmo assento. Gente, se você pegar um registro desses, tá errado, tá? E o pior, pode fazer todos no mesmo registro, ou então
faziam o casamento da pessoa, a pessoa casava, né? E no casamento da pessoa, ela já legitimava os filhos todos. E aí, não fazia registro de nascimento para os filhos. Os filhos ficavam usando essa ata, né, a certidão de casamento dos pais como se fosse certidão de nascimento deles. Já peguei diversos casos desses, gente. E aí, como é que a gente corrige isso? A gente pode fazer o registro tardio, porque a pessoa não tem registro de nascimento. Ela, na verdade, só tem registro no casamento dos pais, ok? Dá para fazer? Dá. Usa o provimento 28 do CNJ, tá bom? Dá para fazer. Tranquilo. Letícia, outro fato comum não só os pais registrarem mais de um filho na mesma ocasião, registro de gêmeos, que normalmente sai no mesmo livro, folha e termo. Entendeu? Também não pode. Coloca não que pode, nasceu gente. João e José no mesmo registro. Entendeu? Isso é aí bem é curioso e acontecia com uma certa frequência antigamente. Sim, mas eu já peguei diversos casos desses, viu, Luiz? E aí dá para retificar, gente? Se pessoal, você é registro civil das pessoas naturais, você está nos assistindo, dá para retificar, tá? Então, como é que você faz? Você vai cancelar aquele termo e vai abrir novos termos no livro corrente, tá? Para poder, porque hoje em dia, gente, ainda por cima com a tal da matrícula, né? O que é a matrícula? Sim. É tipo um código de endereçamento postal do registro. Tem todos os dados do registro lá. E hoje, para cada pessoa tem que ter uma matrícula. Não é só no registro de imóveis que para cada imóvel tem que ter uma matrícula, não. Para as pessoas também, para cada pessoa tem que ter uma matrícula. Então, se você pegar um registro com mais de uma pessoa, isso também já tem anunciado nosso aqui, do Registro Civil das Pessoas Naturais, tá? Pode fazer o cancelamento e fazer novo registro no livro corrente, ok? E pensar que isso tudo antigamente deveria ser judicial, né, Letícia? Pois é, e aí ia ser uma luta, que dificuldade. Né? E esses casos que a gente está falando aqui de erro, que isso é erro, né? É tudo gratuito, tá? Quando foi erro do cartório, é tudo gratuito. Então, pegou lá, tem aqui 2 registros no mesmo livro, vamos separar, é gratuito. Registro tardio também é gratuito, tá bem? Tudo isso é gratuito, pode procurar o seu registrador civil. Vamos lá para as hipóteses do 110? Então, o Luiz estava falando, gente, a Lei 110, o artigo 110 da Lei de Registros Públicos, ele foi alterado em 2017. Antes, como é que funcionava, hein, Luiz? Explica pra gente como é que era antes. Vamos lá, Letícia. Antes, a gente precisava do oitivo do Ministério Público, né? O que fazia com que, na verdade, sim, eu acho que antes de 2017, não estava 100%, mas já tinha melhorado muito, porque até 2009, só erro de grafia que podia ser corrigido no registro civil. Depois de 2009, outros erros passaram a ser, a correção passou a ser aceita. E depois de 2017, não havia nem a necessidade de oitivo do Ministério Público. Qual que é a vantagem? Que às vezes você consegue realizar esse procedimento de retificação no mesmo dia. Aqui eu faço tudo no mesmo dia. Gente, eu faço tudo no mesmo dia. Se for erro aqui do cartório, faz o mesmo dia. A não ser que seja erro que demande mais apresentação de provas. E a gente pode exigir provas, gente? Pode. Gente, como é que está a redação do artigo 110 agora? Tá assim, ó. O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação, de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público. Agora ficou assim, tá? E aí vem as hipóteses. Quais são as hipóteses que a gente pode alterar os registros, né, Luiz? Então, o primeiro é esse, né? Do erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata da necessidade de sua correção. Não é só erro de digitação, gente, não é. É qualquer erro que dê para provar por documentos. É o famoso erro material, sabe? Erro material não é aquele que fica evidente uma vez confrontado com documentos. Então, por exemplo, o João, a vida inteira achou que chamava João, tá? Porque ele tinha uma certidão, a primeira certidão saiu como o nome de João. Eu já vi um caso desse, isso não é brincadeira, gente. Aí, quando ele foi tirar a segunda via, estava José lá no registro de nascimento dele. Aí me perguntam, Letícia, como isso é possível? Gente, o negócio era feito à mão, presta atenção, não tinha computador. Fazer à mão. O meu amigo lá, do terceiro subdistrito aqui de Belo Horizonte, ele conta que a grande revolução para ele do registro civil foi quando ele começou a usar carbono. Porque aí eles fizeram uma folhinha assim, tá?
que era o livro, e tinha uma folha carbonada para fazer a certidão, porque daí não tinha jeito de ter divergência. Ó, tá vendo? Então, Evolução tecnológica, né? Começou assim, né, gente? Hoje em dia, pelo amor, se tem alguém ainda que faz livro à mão, eu vou puxar as orelhas. Gente, pelo amor de Deus, não faça livro à mão. O povo adora uma praxe, né? O povo adora. Mas e aí, em alguns lugares o juiz tem proibido. Mas tá certo, tem que proibir mesmo. Tem A Letícia também está proibindo. Letícia está proibindo o livro à mão. Acabe com o seu livro à mão. Gente, pelo amor de Deus, o erro, a quantidade de erro que pode acontecer na hora de passar limpo, não é não? Sem contar que dá muito mais trabalho, né? Tem condição. Você tem que escrever no livro, depois passar para um sistema para gerar certidão. Não faz sentido. Não faz sentido, gente. Pelo amor, hein? Se você é registrador civil e você está ainda com aqueles livrões e faz à mão, hoje mesmo você vai fechar esse livro e vai começar a fazer o livro no computador. Tem o Cartosoft aí gratuito para todo mundo, para quem é registrador civil aqui em Minas, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Porque a quantidade de erro que a gente pega hoje em dia é muito por causa disso. Então, eu estou contando o caso do João. O João, tadinho, então, sempre a vida inteira foi João. Na hora que ele foi tirar a segunda via da certidão dele, ficou sabendo que ele era José no registro. Qual é o certo? Gente, claro que é o João, né? Você acha que ele vai mudar para José agora? Ele já está com 50 anos de idade. Ele como é que eu vou explicar para os amigos dele que tem que chamar de José agora? Ninguém vai entender nada. Como é que chama isso? Princípio da realidade. Se você a vida inteira se chamou João, isso está na jurisprudência, tranquilo, tá? Você está a vida inteira chamando João, mesmo que você tenha perdido a primeira via da certidão, mas todos os seus documentos estão João, todos, você depois, não, casou é difícil, mas você registrou seus filhos, não, até casou, porque antigamente não pedia certidão atualizada para poder casar a pessoa. Então, às vezes, até a pessoa casou com aquela primeira via, né? Que ela tinha. Então, casou, chama João. E aí agora você vai virar ele para José? Claro que não, tá? Então, vamos alterar o livro. Então, nessas hipóteses em que a pessoa consegue te demonstrar que a vida inteira ela chamou aquele nome e que no livro está um nome diferente, pode retificar o livro, tá? Agora, vamos a um caso concreto, porque o pessoal quer saber imóveis, né? Imóveis. Sim. Eu quero resolver imóveis. Senhor advogado, chegou um caso para você. Aconteceu isso lá no cartório agora. 5 filhos. Quem morreu foi a mãe. Em cada registro de filho, a mãe está com um nome diferente. Como resolver isso? O que você acha, Luiz? Isso é relativamente comum, né? Acontecer isso. Porque, na verdade, você tem que comprovar o vínculo de parentesco, né? Entre a mãe e os filhos. E, na verdade, você tem que fazer uma busca para saber qual é o verdadeiro nome da mãe, né? E retificar em massa. Retificar o registro de todos os filhos para você conseguir provar que existe aquele vínculo e que eles são herdeiros. Para aí fazer o inventário extrajudicial ou extrajudicial e conseguir que se registre. Por quê? Suponhamos que você faça um inventário judicial, o juiz, ao longo do processo, não se atente àquela diferença de nomes. E quando chega para registrar, o registrador vai falar assim, olha, aqui eu não vejo vínculo de parentesco. Eu não estou entendendo por que fulano é herdeiro, entendeu? Ou se não questionar até mesmo o recolhimento do imposto. Entendeu? Olha a dificuldade que isso gera. Pois é. Gente, tem muita gente que entrou depois que a gente começou. Deixa eu só recapitular aqui. Nós estamos falando, no caso do registro civil, estar com um erro, e isso vai ter repercussão, por exemplo, em inventário, em divórcio, ou então mesmo numa compra e venda. Pode acontecer, né? Lá no registro, antigamente esses erros também estavam no registro de imóveis, né? Não apenas no registro civil, mas também no registro de imóveis. Às vezes a gente pega uma matrícula, né? Ou uma transcrição, mais comum em transcrição, que é mais antiga. A gente pega uma transcrição e tá assim, imóvel tal, adquirentes, José, não tem CPF, tem nada, José da Silva, casado, não coloca com quem, gente? Não, Casado, José da Silva casado. Gente, pelo amor de Deus, olha que tragédia que é isso. Mas dá para resolver? Dá para resolver. Vamos ter que fazer uma investigação. Eu falo que a gente, né, tanto o advogado da área imobiliária quanto nós, tabeliães, registradores civis, registradores de imóveis, somos um pouco investigadores, tá? A gente tem que fazer uma investigação para descobrir que José da Silva é esse e com quem que ele era casado. O Carlos Londe trouxe um exemplo outro dia, se eu não me engano, na imersão, sobre isso, né?
Está lá na matrícula José da Silva, não tem mais nenhum documento. Tá, e como é que você consegue comprovar que aquele José da Silva é o proprietário do imóvel? É muito difícil. Pois é, mas dá para fazer, viu, gente? Com boa vontade, porque a gente entende isso, que realmente tinha essa falha no sistema. A falha não era de um ou outro registrado, porque o povo hoje em dia reclama, né? Ah, cartório é burocrático, cartório exige certidão atualizada. Gente, tá vendo? Por que que a gente precisa de certidão atualizada? Você vai e pega uma certidão antiga. Hoje em dia, ainda por cima, que a gente está tendo essa facilidade de mudança de prenome, de sobrenome, está muito fácil de mudar. Aí a gente vai e faz com a certidão de, né, do ano passado, ou de 10 anos atrás, ou então de quando a pessoa nasceu. O risco desse troço estar errado é enorme. Então, tem que fazer certidão atualizada, sim. Não tem jeito, precisa de certidão atualizada, tá bom? E além de pegar a certidão atualizada, mesmo que seja dentro do prazo de 90 dias, que é o prazo de validade aqui em Minas, a gente ainda pega uma declaração da parte de que os dados continuam os mesmos, sabe? Porque vai que, né? Vai que casou. Acontece. Gente, olha só. Me ajuda aí, senhores advogados. Ajuda o seu cliente. Tem vários casos. Essa semana estava lendo a notícia de um famoso jogador de futebol. Ele casou, 3 semanas depois divorciou. 90 dias para ele já é muito, né? Ele consegue mudar o estado civil em 3 semanas. Exato. Então, assim, por isso a necessidade da certidão atualizada, né, Letícia, que ela traz muito mais segurança, principalmente porque hoje a vida é muito dinâmica. O estado civil ele muda muito rápido. Você casa num dia, divorcia se quiser até no mesmo. No mesmo dia. Você pode casar de manhã e divorciar à tarde. É bom que você use E aproveitar a certidão. Exatamente. Então, assim, a gente tem muitos casos que acabam refletindo no registro de imóveis, né, Letícia? Essa questão é uma. Outra que é bem comum acontecer é a questão do regime de bens, né, Letícia? Principalmente depois daquele dia do seu aniversário que o regime obrigatório mudou, né? Ah, vamos falar disso? Então vamos falar do regime de bens, que a gente já está chegando no final da live. Essa live é tão gostosa, gente, que a gente vai passando o tempo rápido. Mas só antes da gente sair aqui, de falar desse assunto da retificação de regime, a Joanita está falando, São Paulo deveria começar a pedir certidão atualizada. Não sei como eles casam sem certidão atualizada dos contraentes. Se está acontecendo isso em São Paulo, realmente é impressionante, porque aqui em Minas, gente, o tanto de erro que a gente começou a pegar depois que a gente pediu certidão atualizada, você não faz ideia, né? Quantidade de erro. Então, o momento da gente corrigir é no momento da prática do ato, tá? E a Rondânia, Honda, acho que é Honda. Ô, Honda, pega a declaração para a prática de qualquer ato notarial. Eu pego essa declaração em qualquer ato de livro, né? Claro, né? Então, a gente está falando dos atos de escrituras, atos notariais, esses em geral. A pessoa declara que seu estado civil permanece o mesmo, que não houve alteração no seu nome, alguma coisa assim, tá? Então, a gente coloca isso os seus dados permanecem os mesmos, porque pode acontecer, e outro dia mesmo aconteceu lá no cartório, olha só, me mandaram a documentação toda para fazer uma compra e venda. Fui fazer a compra e venda, fiz a compra e venda, né, conforme a documentação enviada. No dia de assinar, chegou o rapaz lá, constava lá no registro, fulano de tal solteiro. Aí ele, casei ontem. Não acredito. Dá para corrigir? Dá, mas a maioria já tinha assinado. Como é que a gente corrige isso? Dá para corrigir por aditamento, tá? Pessoal, eu entendo que dá. Por quê? Porque é um erro evidente também. Erro evidente no notas, a gente corrige por aditamento, tá bem? Então, depois a gente vai falar um dia sobre retificação de atos no notas assim também. Né? Ô, Letícia, e assim, às vezes a pessoa usa, não nesse caso, né? Mas às vezes a pessoa usa de má fé, que ela pensa assim, olha, eu estou vendendo um imóvel, agora eu sou casado, eu casei na comunhão universal, eu tenho aquela certidão de nascimento dentro do prazo de validade, mas eu acho que meu marido, minha esposa não vai querer assinar a escritura, ou que isso vai dar trabalho. Por isso que é interessante colher a declaração também, porque traz muita segurança. Acho que a gente tem que tomar cuidado para não confundir o que é burocrático, o que é desnecessário, com o que traz segurança. Eu vejo que na questão dos cartórios, a maioria das coisas, né, 99%, elas trazem segurança e não são mera burocracia, né? Porque antigamente a reclamação é toda vez que existia algum erro, erro do cartório, um nome errado, erro do cartório. Hoje em dia é burocrático. Pelo menos a crítica mudou, porque a crítica traz mais segurança, né? Falar que é burocrático, não, né? gente, Fala que errou mais.
Quem fala que cartório é burocrático é porque não conhece cartório. A gente quer desburocratizar. Só que a gente tem que seguir o que está na lei. Se a lei exige, eu exijo isso. Então a gente tem que exigir também, não é? Não tem jeito. Agora, a gente está sempre trabalhando para a desburocratização. Olha, por exemplo, inventário de divórcio em cartório. Que sucessão que é, né? E isso tem a ver com desburocratizar. Ninguém vai falar assim, eu quero voltar como era antes, inventário de divórcio só na justiça. Jamais. Mas vamos falar, então, da retificação de regime de bens, senão a gente não vai para frente. Então, o que o Luiz falou? Que esse é o ponto mais importante, né? O problema é maior aqui. Né? Esse problema é comum. Então, vamos contar por que teve esse problema de regime de bens que vem errado em muita certidão, gente. Então, primeira coisa que vocês vão anotar aí, todo mundo pegar, anotar. Por favor. Qual que era o regime legal de bens antigamente? Todo mundo lembra? Regime legal era da comunhão universal de bens, tá? Até quando? Calma que eu vou explicar. Também poderia ser o regime legal o da separação obrigatória. Podia? Podia. Esse regime da separação obrigatória também já existia no Código Civil, lá de 16 e tudo mais, tá bem? Ok. Aí, gente, lá no dia 27 de dezembro de 77, anota aí, 27 de dezembro de 77, foi publicada a Lei do Divórcio, tá? Então, a Lei do Divórcio, ela é do dia 26, mas foi publicada no dia 27. E sabe quando é que ela entrou em vigor? Na data da publicação. Olha que tragédia. E ela mudou o regime de bens, que era comunhão universal, para comunhão parcial de bens. Só que naquela época, o Luiz já falou no começo da live, né, Luiz? Não tinha internet. Bem. Como é que as pessoas ficavam sabendo, Luiz, que mudou? Jornal oficial. Então, assim, é engraçado que vamos pegar o Código de Processo Civil. Salvo engano, a vacate do Código de Processo Civil foi de 1 ano. Né? E hoje, com acesso à informação, é muito mais fácil. E quando veio a lei do divórcio, ela entrou em vigor a partir do mesmo dia. E mudou uma coisa que era muito importante, muito tradicional, que era o regime de bens. Há séculos, praticamente, as pessoas casavam no regime da comunhão universal. E da noite para o dia, uma época de pouca informação, aquilo mudou. Então, todo mundo que queria casar em comunhão universal depois desse dia, precisava fazer o quê? Lavrar pacto antinupcial. Só que, assim, poucas serventias tinham conhecimento disso. Então, o que aconteceu? Vários casamentos constavam como regime de bens. O da comunhão universal, só que não existia o pacto antinupcial. E aí a gente ficou numa situação que existem algumas soluções, né? Cada uma de acordo com a vontade das partes, né? Então, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Todo mundo já anotou, né? 27 de dezembro de 77. E por que é importante saber essa data? Mudança do regime de bens legal, que antes era comunhão universal. Então, até dia 26, casou até dia 26 de dezembro, comunhão universal de bens. Casou dia 27. Não precisa de pacto, até dia 26, né? É o regime legal, comunhão universal de bens. Casou dia 27 de dezembro, 27. Qual que é o regime? Comunhão parcial de bens. Atenção! Então, você vai lembrar disso sempre, porque se tiver diferente disso, gente, casou a partir do dia 27, sem pacto, constou lá, comunhão universal ou só comunhão de bens. Tá errado. Tá errado. E pode procurar o registro civil para retificar. Outro motivo para que vocês têm que lembrar do dia 27 de dezembro, dia lindo, maravilhoso, dia importante, dia da lei do divórcio, né? E tudo mais, porque é meu aniversário! Tá chegando, aliás! Anotem aí, meu aniversário, 27 de dezembro. Quase lá, tá? 20 dias. Falta pouco, falta pouco. Então, beleza, pessoal. Deu para entender? E aí? Peguei esse registro, agora eu vou fazer um inventário. Isso normalmente é inventário que dá problema. Por quê? Porque muda tudo, gente. Se você for casado na comunhão universal, ou se você for casado na comunhão parcial, muda tudo, né? Então, a gente tem que corrigir isso antes de fazer o inventário, tá bem? E aí, senhor advogado, pegou um caso desse, vai entrar na justiça e esperar 10 anos? Como é que você vai fazer? Hein, Luiz, o que ele deve fazer? Vamos lá, Leite. Eu acho que o primeiro ponto que é interessante a gente esclarecer, que na verdade parece existir um erro, mas não existe. Suponhamos que você fez a habilitação de casamento antes do dia 26, você fez a celebração no dia 25, você decidiu celebrar seu casamento no Natal, e é um casamento religioso com efeito civil. E aí você registrou o seu casamento só no dia 5 de janeiro. Aí quando você olha a certidão, a data do registro 5 de janeiro, regime da comunhão universal de bens. Primeira coisa que você pensa, poxa, tá errado. Não tá errado. Por que não tá errado? Por que não tá errado? Porque casou no religioso.
Gente, quando casa no religioso, retroage os efeitos à data da celebração. Quando você pensar em efeitos, né, no que se refere a regime de bens, você sempre vai pensar na data da celebração. Por isso que quando o casamento é religioso com efeitos civis, gente, tem que vir lá no campo averbações e anotações da certidão a data da celebração do casamento religioso. Esse é dado essencial. É isso que o Luiz falou. Muito importante, tá? Então, nesse primeiro caso, não existe erro, né? Aparentemente, sim, mas na prática não existe. Não existe. Então, nesse caso, casou no dia 25 de dezembro, ainda é comunhão universal mesmo. Se casou só no religioso, registrou depois, não tem problema, tá bom? Não tem problema. E antigamente, muita gente casava no religioso com efeitos civis. Hoje em dia, menos, né? Mas antigamente era muito, tá? E outra coisa importante, pouca gente sabe, Luiz. Vamos supor que meu avôzinho e minha avózinha casaram lá em 1920, tá? 1920, eles casaram, mas casaram só na igreja. Não casaram no civil. Gente, se casou só na igreja, não casou no civil, na verdade, não é casado. Não é casado. Pode até entender que houve união estável, aquelas coisas todas, apesar de que em 1920 nem existia união estável ainda. Presta atenção, olha a repercussão que isso dá. Então, se você quiser dar efeitos civis ao casamento religioso hoje, pode? Pode. E aí, como é que faz? Procurar o cartório do registro civil, mas ambos têm que estar vivos. Vovozinho e vovozinha têm que estar vivos. Agora já estão com 100 e poucos, porque, não, mais de 100, meio difícil de estar vivo. Antigamente hoje, o pessoal casava com pouca idade, né? Vamos supor, eles estão com 110 os dois. Casaram em 1930, vamos colocar aqui. E aí, bom, vamos lá. E aí eles querem dar efeitos civis ao casamento religioso hoje. Pode? Pode. Não tem problema não. Dar efeitos civis hoje ao casamento religioso, tá bem? E aí? E tem que ser separação obrigatória? Não, porque vai retroagir a data da celebração. Olha que legal. Acho que é interessante o pessoal entender que fica mais fácil a compreensão, que a celebração, seja ela no cartório ou na igreja, o intuito dela é dar publicidade. Para que se porventura houver algum impedimento, as pessoas que estão ali presentes vão se manifestar. Então não existe essa impossibilidade, né, de fazer o registro depois, até porque a celebração já foi feita. Mas assim, como a gente está com pouco tempo, vamos trazer as duas outras hipóteses que os nubentes eles decidem. Ou manter o regime da comunhão universal, né? Ou adotar o regime adotar, entre aspas, o regime da comunhão parcial, né, Letícia? Vou voltar aqui pro pacto, que o pessoal tá falando. Mas, Letícia, a questão do pacto. Calma, gente, não vou encerrar a live sem falar do pacto. Então, vamos lá. Casou depois de 27 de dezembro de 77, sem pacto, consta lá no registro comunhão de bens, ou então comunhão universal de bens. O que você vai fazer? Pode procurar o cartório de registro civil, mas o ideal, né? Se ambos estiverem vivos ainda, ambos os nubentes, o ideal é ir os dois, tá? Mas precisa os dois? Não, não precisa os dois. Por quê? Porque pela lei, gente, tá claro na lei que, não havendo pacto, ou sendo ele nulo por algum motivo, vale o regime legal. E o STJ tá tranquilo com isso. Tá? Então, como é que você faz? Você vai procurar o registro civil e vai pedir uma retificação de registro. A gente até recomenda, né, que sempre que possível compareçam os dois. Se um já morreu, que compareçam os herdeiros. Para quê? Só para poder mostrar que está todo mundo de acordo, para não dar briga. Porque a gente, no extrajudicial, a gente sempre deve evitar conflitos, ok? Tá bom. Agora, vamos lá. A pessoa consta no regime de bens que casou na comunhão universal. E quer manter, né, Luiz? Quer manter a comunhão universal. Eu quero comunhão universal, gente. Eu amo esse regime horrível. Aliás, esse regime é horrível. Para mim, tinha que acabar esse regime. Ruim demais esse regime, gente. Mas, enfim. Por quê? Porque entra herança, entra doação. Depois, lá na frente, a pessoa divorcia. E aí tem que dividir com o marido. Ah, ninguém merece, né? Eu vou te contar. Mas, enfim. Bom, quer muito a comunhão universal. Tem jeito de resolver no cartório? Não tem. Não tem jeito de resolver no cartório. Por que não tem jeito de resolver no cartório? Porque a lei não me autoriza a dar suprimento do pacto. Aí tem que mover a máquina judiciária para ver se o juiz vai te autorizar. Mas, Luiz, eu pesquisei aqui, STJ não autorizou, não. STJ não tem assim, autorização. Eu já vi alguns casos até dos juízes autorizarem, né? Mas, assim, eu acho o ideal é que se autorize, porque a gente tem que entender que lá na época do casamento, qual que era a vontade das partes? Qual que era o regime mais tradicional? Eu da comunhão universal, entendeu?
E por isso que eu acho que seria interessante essa autorização. Depois, no hipótese que o juiz autorizasse, ô Letícia, o que dá para fazer depois em Se o relação ao juiz pacto autorizar, antinupcial? aí vai ter que ser judicial. Se você quiser manter o regime, Sim. vai ter que ser judicial. Vai pedir para o juiz vai oficiar para a gente e a gente vai fazer uma averbação disso. Agora, o juiz pode aproveitar e já autorizar a lavratura de um pacto pós-nupcial. Pós-nupcial. Aliás, gente, pacto pós-nupcial não existe na lei. É uma construção jurisprudencial e doutrinária, tá? Mas eu tenho 3 artigos sobre isso. Quem quiser jogar pacto pós-nupcial e Letícia, você vai achar alguns casos que eu escrevi sobre isso, tá? Se o juiz autorizar um pacto pós, aí você lavra o pacto pós e leva para o registro. Por que tem essa vantagem do pacto pós? Porque todo mundo, se você casou na comunhão universal de bens depois de 27 de dezembro de 77, não tem dúvida de que sempre vão te pedir o pacto. E aí, você não vai ter o pacto, entendeu? E aí é uma tragédia. Porque daí até se explicar, não tem pacto não, foi por ordem judicial. Aí eles vão pedir a ordem judicial. É a chatice, né, gente? E então, acaba dando muito mais trabalho ficar apresentando a ordem judicial toda vez, né? Que for fazer alguma escritura ou registrar algum imóvel, alguma coisa assim, né, Letícia? Pois é, a Flávia falou que ela conseguiu, né, Flávia? Em contagem, já fez uma né? ação e o juiz autorizou. Deve ser, então, que não chegou no STJ esses casos em que foi autorizado. Porque o STJ, gente, eu até trago para vocês aqui, ó, a RESP 125-9855. Foi publicado em 2018, tá? O que ele falou aqui, ó? Conforme se afere dos autos, não houve a confecção de pacto antinupcial por meio de escritura pública, motivo pelo qual o regime que deve reger o casamento sob análise é indubitavelmente o da comunhão parcial de bens, como bem fundamentado pelo acórdão recorrido, tá? Assim, ausente o ato solene, deve-se ter como regime aplicável, legal ou supletivo, porquanto insuficiente que a opção conste apenas na certidão de casamento. Não autorizou. É uma situação difícil, porque a vontade da parte naquela época, né, e ela não vai ter conhecimento jurídico para saber, no dia 28 de dezembro de 77, que ela precisaria lavrar um pacto, né? Não precisaria. Então ela escolhe o regime da comunhão universal e por uma situação ou outra, ela cria uma expectativa, suponhamos um divórcio ou uma partilha ser feita de uma determinada forma e ela descobre que não tem um pacto, que judicialmente alguém entende que o regime dela é da comunhão parcial. Assim, é bem difícil, né? Isso. Mas só para concluir, porque a gente já está chegando no final. Então, vamos lá, pessoal. Quer mudar para comunhão parcial de bens? Às vezes não muda nada. Às vezes até é bom mudar logo para comunhão parcial. Por quê? O que tem no regime da comunhão universal que a comunhão parcial é diferente? Na comunhão parcial, só se comunicam os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, tá? Ok. Na comunhão universal, não. Se comunicam todos os bens, passados, futuros, heranças, doações, bens adquiridos a título gratuito também se comunicam. Mas a maioria da população brasileira não recebe nada de herança, verdade é essa, quase nada, e constrói, né, antigamente, ainda por cima que o povo casava muito cedo, construía a vida em conjunto, né? Então adquiria tudo em conjunto depois do casamento. Então, se for isso e não vai mudar nada mesmo, para que querer ficar com comunhão universal? Pode já alterar. Mas é indicada a retificação, né, Letícia? Sim. Principalmente, vamos pensar um casal que se casou em 78. Já são tantos anos de casado, uma família estável, com vários filhos, netos, e assim, às vezes não tem utilidade prática nenhuma essa alteração judicial do regime de bens, né? Então é mais prático fazer a retificação mesmo, né? Ronda, esse problema não tem na união estável, tá? Não existe esse problema na união estável de erro no regime de bens. Por quê? Porque não tinha celebração, né? Aliás, nem era tratado como união estável ainda nessa época, né? Na época da mudança do Código Civil, tá? Então, do Código Civil não, da lei do divórcio. Então, deu para entender? Então, não costuma ter esse problema, porque se não tinha escritura de união estável, naquela época nem tinha mesmo. E não há necessidade do pacto também, né, Letícia? Aí valia o regime legal. Automaticamente, né, não tendo documento escrito, vale o regime legal. Então, o problema que a gente está falando é para casos de casamento. Então, como é que você vai fazer, gente? Chegou à conclusão, vamos resolver isso logo? E a maioria do pessoal quer resolver logo, porque normalmente é no inventário que surge esse problema, né?
É no inventário que surge esse problema. E aí, como é que você vai resolver? Você vai procurar o registro civil das pessoas naturais, a pessoa já faleceu. Então, vai ser o cônjuge sobrevivente e o ideal, se possível, pelo menos todos os herdeiros, né? Ou então o inventariante, quem sabe? Pode ser o inventariante. Acho até o inventariante mais fácil, que às vezes já nomearam, todo mundo já concordou. A inventariante assina com o cônjuge sobrevivente, ou então só o inventariante assina, dando de acordo lá, né? Que, vai mudar o regime de bens aqui para o regime correto, de acordo com a lei, que é o regime legal. Ok, faz direto o registro civil e é gratuito. Esse não tem erro, é gratuito. Por quê? Porque realmente houve um equívoco por parte do registrador civil. Tudo bem que não foi culpa dele, ainda por cima, isso foi dia 28 de dezembro que o povo casou, né? Essa culpa vai para o legislador, né, Letícia? Essa não tem jeito. A culpa era do legislador. Mas, mesmo assim, pelo sistema, né? O nosso sistema prevê que quando o erro for do registro civil, em geral, então não vai ser cobrado nada para poder fazer essa retificação, tá bem? Isso é até previsto no parágrafo 5º, né, do artigo que nós estamos falando. Sim, do artigo 110 da Lei de Registros Públicos. Pessoal, a gente já está 8h01. Então, olha, não deu... Eu sabia que essa aula ia ser uma delícia, né? Que a gente ia falar rápido, porque eu adoro esse tema. Então, olha, anota aí os meus artigos. Ou então você pode jogar online, que você vai achar. Joga lá, retificação e regime de bens e Letícia Maculan vai aparecer, tá? Eu escrevi esse artigo, para variar, com o Paulo Hermano e também com a minha filha Isabela. Então, retificação, regime de bens e casamento, tá? E o outro artigo que eu escrevi, que é mais antigo, mas ele fala dos outros erros todos. Se chama a averbação e a retificação administrativa. Desjudicialização no registro civil das pessoas naturais pela Lei 13.484 de 2017. Mas se você jogar averbação e retificação e Letícia Franco Maculan, já vai aparecer, tá bom? Esse último artigo é bem didático, até para quem não é da área vai conseguir facilmente entender, tá, Letícia? Não deixem de ler, esses artigos são ótimos, eu sou tão modesta, né, gente? O artigo é meu, é ótimo, mas é porque é um artigo didático, sabe? Não precisa ser bam em direito de família para entender, não, tá bom? E o que ficou a mensagem final, então, Luiz? Procure o registro civil, né? Tem um erro. Antes de mais nada, procure que vários erros são solucionados no mesmo dia, de forma prática e muitas vezes gratuita, tá? É isso aí. Então, eu tô falando assim, mesmo para poder te negar, porque vamos supor que é um erro muito difícil, que não está comprovado, igual esses erros aí que às vezes tem de italianos, né? De nomes de italianos. Às vezes não apresentou prova suficiente, a gente vai pedir mais prova e tudo mais. Mas mesmo para negar, o registro civil é rápido. Tá? Chegou pra gente, a gente já vai verificar, assim, olha... E no mínimo você vai ter um norte do que você precisa para a tal da nota de devolução, né? Que vem já com... Gente, não ache ruim nota de devolução. Nota de devolução é ótimo. Te dá um rumo para seguir, tá bom? Não é nada pessoal a nota de devolução, né, Letícia? Não é, não. Não é, não. Então, vamos que vamos, gente. 8h03 já. Vou passar para o Luiz para se despedir. Espero que vocês tenham gostado. E a qualquer coisa, leiam os nossos artigos e leiam os enunciados. Tá lá no site do Recivil ou do Colégio Registral, enunciados sobre retificação administrativa. Pode despedir, É isso aí, Luiz. pessoal. Eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho sobre a retificação, para vocês entenderem que é bem simples. Quem tiver alguma dúvida ou quiser aprofundar, tem vários artigos, igual a gente já falou, eles são bem didáticos. Então, assim, são soluções simples para problemas que são rotineiros, principalmente nesses registros mais antigos, tá bom? Obrigado pela participação de todo mundo aí. Beijo, bom trabalho para todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.